Você tem coragem de fazer aquilo que deve ser feito? Será? Eu me chamo Tiago e eu estou aqui para falar com você que é marcado por Jesus. Hoje o vídeo ele é um pouco diferente porque eu decidi falar sobre uma experiência pessoal. Eu fui para uma igreja junto com os amigos meus e um dos meus amigos, na verdade uma amiga queridíssima, que a gente chama de pastora, ela ia pregar nesse lugar e eu e uns amigos meus iríamos ficar no louvor. Eu cantei, foi legal pra caramba, Deus estava ali abençoando a gente com as músicas e logo depois a palavra foi passada para o pastor daquele local. O pastor ele começou a falar algo que a gente começou a achar muito engraçado, né? Muito estranho. Ele começou a falar o seguinte: olha, Deus quer vocês, jovens, em lugares altos. Deus quer que vocês estejam na política, querem vocês dos maiores cargos desse país, querem vocês ricos, poderosos. E aí então ele acabou pedindo para que todos nós fôssemos para o meio do corredor para poder então passar um óleo em nossa testa, né? E depois ele pediu para poder então orar por cada um de nós. Claro que, na verdade, todo mundo que foi visitar junto comigo ali ficou quietinho. A gente nem chegou aí para o meio do corredor, a gente só ficou observando toda aquela cena que estava acontecendo ali. Depois, a pastora, ela foi pregar. Ela pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Começou a falar sobre toda a história aonde aqueles jovens, no final, acabaram não se ajoelhando àquela grande estátua que Nabucodonosor havia estendido. Aquela estátua que era ele mesmo. Ele queria toda a adoração de todas as pessoas para ele. E ai daqueles que não fizerem isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque eles não decidiram se ajoelhar diante daquela imagem. Será se eu e você faríamos isso? Será se eu e você teríamos essa coragem de dar as nossas vidas em prol aquilo que Deus tem falado conosco todos os dias? A gente vai às igrejas, a gente visita, né? A gente faz tantas coisas na igreja, mas não nos preocupamos com o momento aonde nós vamos sofrer e vamos permanecer ou não diante da presença de Deus. E a história não acaba aí não, viu? Logo depois, a pastora acabou falando bem assim pra gente: eu nunca vi nenhum daqueles 3 jovens quererem algo grande. Eu nunca vi eles, quererem ser rei, ou então serem governadores, ou então querer muita riqueza. A motivação daqueles 3 jovens era adorar a Deus, a ponto de dar a sua vida em prol aquilo que o próprio Deus coloca em seu coração. Você teria coragem de fazer aquilo que a pastora fez numa igreja onde você foi convidado? Ou melhor, você teria plena convicção daquilo que você está falando para as pessoas que estão na igreja que você congrega? O que estamos vendo hoje são igrejas pregando aquilo que o seu próprio ego quer alimentar. Igrejas falando sobre prosperidade, igrejas falando apenas sobre dinheiro, igrejas falando sobre muitas outras coisas, mas não a adoração a Deus, não o culto a Deus, uma vida totalmente consagrada a Deus. Parece que as pessoas elas se esqueceram de que Cristo morreu por nós e que só a graça nos basta. A graça basta para você ou você precisa de mais alguma coisa para servir a Deus? A sua igreja ela está pregando essas coisas e você está com os ouvidos tapados e simplesmente está indo na direção errada só porque alguém disse para você ir? Mas Tiago, como é que eu posso ir contra isso? Eu tenho que saber aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que estudá-la, eu tenho que ter intimidade com Deus. Como que eu consigo isso? Lendo a palavra e falando com Ele, tendo ali um relacionamento com o próprio Deus.
Não deixe as pessoas que estão próximas a você perecerem por falta de conhecimento por culpa sua. Eu convido você a se relacionar com Jesus. Se relacionar como, Tiago? Lendo a palavra e falando com Ele. Se relacione com Jesus. Dessa forma você vai ter plena satisfação em Deus e plena convicção de que tudo que você fizer está certo. Você então, quando ouvir alguém falar alguma coisa que não deve da palavra, você vai ter conhecimento para rebatê-la. Você vai ter conhecimento para falar, está errado. É assim que a Bíblia funciona. Até porque a Bíblia é um livro sério. É o livro que Deus ele deixou para nós. Eu quero lembrar vocês que almejar estudar para um concurso, ou então querer fazer medicina, ser rico, não é algo ruim. Ter amor a todas essas coisas é que mora o mal de tudo isso. O dinheiro em si, ele não é pecado. O dinheiro em si, ele não é algo que nós devemos tirar totalmente da nossa vida. Não. O amor ao dinheiro, ter o dinheiro como Deus da nossa vida, como o guia de todo o nosso ser, como qualquer outra coisa, senão o próprio papel que nós utilizamos para pagar alguma conta ou pagar alguma outra coisa. Se o intuito de tudo isso não for glorificar a Deus, então você está fazendo tudo errado. E outra coisa, se a pessoa que está lá na frente está falando algo errado da palavra, seja você a próxima pessoa a estar lá na frente, falando aquilo que Deus está falando ao seu coração. Seja alguém ousado, que tem coragem de fazer aquilo que deve ser feito. E você, tá gostando da palavra que eu trouxe aqui para você? É importante nós termos isso tudo em nossos corações. Assim como é importante as pessoas que nós conhecemos ter a palavra de Deus no coração delas. Então, aproveite, compartilhe esse vídeo com quem você está vendo que necessita dessa palavra. Clique no botão de gostei para que então o YouTube ele saiba que é um conteúdo relevante e então leve para mais outras pessoas. Comente aí se você gostou ou não, ou se tem algum outro assunto que você quer que a gente fale, porque essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.